Bom dia, meus queridos alunos! Preparados para mais uma aula? Espero que sim. Bom, galerinha, dando continuidade aí, ó, aula 4, campo elétrico, e a aula de hoje vamos chegar junto com a matéria antes da quarentena, né? E vamos lá, sem mais delongas, ajeite-se aí na cadeira, prepara o caderno, a água e vamos começar. Vem comigo. Galerinha, antes de começar a explicar o que é o campo elétrico propriamente dito, vamos começar aqui com o básico. Primeiro, o que são forças de campo? São aquelas que agem à distância, ou seja, não necessita de contato entre os corpos. Exemplos disso? Força gravitacional, Terra e Lua, né, por exemplo. Força magnética, por exemplo, o ímã da sua geladeira, né? E força elétrica, que é o que a gente está estudando agora. Afinal, a gente já não viu? Duas cargas, se estão numa região não é próxima uma da outra, vai surgir entre elas o quê? Uma força. Aí, dependendo do sinal da carga, essa força pode ser de atração ou repulsão. Bom, e como que a gente explica isso, né? Foi desenvolvido, né, foi criado um modelo para explicar esses tipos de força, que é o chamado modelo de campo. Ou seja, como funciona? Funciona da seguinte forma: o corpo vai gerar em torno de si um campo, e esse campo ele é expresso por um vetor que tem um módulo, uma direção e um sentido, ok? Vamos agora fazer um exemplo aqui para fixar bem essa ideia de modelo de campo. Ok, galera, aqui já coloquei um do lado da outra para ficar bem fácil a visualização. Temos o campo gravitacional e o campo elétrico. Ok, o que eu quero dizer com isso aqui? Galera, eu vou explicar campo gravitacional e se você prestar atenção e enxergar aqui, você vai ver que o campo elétrico a ideia é exatamente a mesma, tá? Ok, temos o nosso campo gravitacional. Como que funciona? Lembra que nós, quando estudamos a força-peso, né? Lá atrás, como que funciona? Todo corpo que tem massa, né? Ele vai gerar em torno de si um campo. E que campo é esse? É o campo gravitacional. Aí, quanto maior a massa, né, que um corpo terá, maior o campo que ele vai gerar. E aí, qualquer coisa que tenha massa e que esteja nessa região de campo gravitacional, vai surgir sobre esse corpo uma força, que é a força peso, né? Que aponta na direção do gerador do campo, né? Que no caso aqui da nossa figura é o planeta Terra. Eu tenho o planeta Terra, que vai gerar em torno de si um campo gravitacional. E eu tenho no espaço um satélite, que tem massa, uma massa m, né? Como o satélite está na região de campo gravitacional da Terra, vai surgir sobre ele o quê? Uma força-peso que aponta na direção da Terra. É por isso que nós temos satélites, estações espaciais em órbita, porque mesmo estando longe da Terra, ainda estão na região de campo. Então a gente tem esse vetor peso, né, que aponta na direção da Terra, que segura eles aqui. Beleza? E lembrando, a força-peso é definida por uma equação, né? Que é o quê? Massa vezes gravidade. Lembrando que a gravidade é um vetor, né, que aponta na direção da Terra, né? Ok. E campo elétrico? Galera, é a mesma coisa. Se nós temos um objeto que tenha carga, né, seja ela positiva ou negativa, ela vai gerar em torno de si um campo. Que campo é esse? Um campo elétrico. Então, qualquer coisa, qualquer corpo que tenha carga e que esteja nessa região de campo elétrico vai sofrer o quê? Uma força, né? E que força é essa? É a força elétrica, entenderam? Então, a força elétrica vai ser o quê? A carga que o corpo vai ter vezes o campo elétrico que ele está
ele está, né, no meio ali. E aí, pessoal, ó, só para fixar aqui, essa fórmula que está escrita aqui é uma fórmula geral, serve para qualquer corpo em qualquer formato. Mas como vamos trabalhar com cargas pontiformes, a gente vai ver uma outra formulinha, tá? Só para adiantar um pouco. Então, galera, vamos trabalhar com cargas pontiformes, aquelas que a gente pode representar como um único ponto, né? Ou seja, pequenas esferas, ok? E como que funciona o campo elétrico? Se você tem uma carga positiva, que é a carga aqui à esquerda da nossa figura, essa carga vai gerar um campo que aponta para fora da nossa carga positiva, tá? Do mesmo jeito que está o desenho. O campo elétrico sai dessa carga, tá? Agora, quando nós temos uma carga negativa, o campo elétrico aponta na direção da carga, ou seja, aponta para dentro, né? Ou seja, em outras palavras, como está aqui na legenda, ó, na carga negativa o campo elétrico entra na carga, né? Super simples. Se você tem carga positiva, o campo elétrico aponta para fora. Se você tem carga negativa, o campo aponta para dentro. Só isso, sem segredos. Então, pessoal, vamos analisar aqui. Ó, na carga positiva, nós temos um campo que sai da carga, né? Aponta para fora. Então, o que acontece quando eu coloco nessa região uma outra carga, no caso aqui, ó, a carga que está em azul está gerando o campo, tá? Agora eu vou colocar uma carga de prova, né? Ou seja, eu vou colocar um corpo que tem a carga só para estudar o comportamento dele na região. Aí eu coloco aqui, ó, no nosso desenho aqui da esquerda, o primeiro deles, eu coloco uma carga positiva. Lembrando, cargas de mesmo sinal vai surgir o quê? Uma força de repulsão, né? Ou seja, aponta para fora. Ou seja, vai apontar na mesma direção e sentido do campo elétrico. Agora, se eu coloco uma carga negativa, o que vai acontecer? Vai surgir entre essas cargas uma força de atração. Então, essa força está apontando na direção da carga geradora, ou seja, na mesma direção, porém no sentido contrário ao do campo elétrico. Agora, vamos analisar na carga negativa. Ok, carga negativa que gera campo, azul, né? Um campo que entra na carga, ou seja, aponta na direção e sentido da carga. Vou colocar minha carga de prova positiva aqui em vermelho. Carga de sinais contrários, vai surgir uma força de atração, ou seja, vai apontar na mesma direção e sentido do campo elétrico. Enquanto, se você colocar uma carga negativa, vai surgir uma força de repulsão, que vai apontar na mesma direção, porém sentido contrário ao do campo elétrico. Então, galera, olha só, não sei se vocês já pescaram aqui, mas sempre que você colocar uma carga negativa, o campo elétrico e a força elétrica sempre terão sentidos opostos. Enquanto se você colocar uma carga positiva, né, você sempre terá a força e o campo no mesmo sentido, tá bom? E aí, olha só, como que a gente, né, chama o campo, né? Na carga positiva, o campo elétrico sai da carga, né? Então a gente chama isso de campo de afastamento. Enquanto na carga negativa, né, que aponta para dentro da carga, né, nós chamamos de campo de aproximação, ok? Só sinônimos, né, outros nomes aqui para facilitar o entendimento. E galera,
Uma observaçãozinha aqui. Por favor, não confundam em hipótese nenhuma campo elétrico e força elétrica. Primeira coisa, campo elétrico basta uma carga. Ou seja, todo corpo que tem carga vai gerar um campo elétrico ao redor de si. Não precisa de outra carga para surgir campo elétrico, basta uma. Tá? Igual o desenho, né, a figura do slide anterior. Só você tem uma carga e ela vai gerar o campo de acordo com o seu sinal. Né? Positiva, afastamento, negativa, aproximação. Mas a força elétrica você precisa de duas cargas para acontecer. Né? Você tem uma carga para gerar o campo e você precisa de outra carga que o quê? Na presença desse campo vai surgir a força. Tá? E outro detalhe, campo elétrico e força elétrica são grandezas físicas diferentes, tá? Então, igual aqui, ó, na imagem, são dois vetores, né? São duas grandezas vetoriais, mas são grandezas físicas diferentes. Então, por favor, não caia na armadilha, na pegadinha de fazer resultante disso, né? Porque, pensa o seguinte, ó, pega papel e lápis aí e tenta fazer essa conta para mim. Faz essa soma aí. 4 metros com 6 segundos. Quanto que dá isso aí? Pois é, deu um nó na sua cabeça, né? Como é que eu vou fazer essa conta? Porque são o quê? Grandezas físicas diferentes. Não dá para você fazer esse tipo de conta, né? Então, galera, cuidado. Por favor, não confunda. Mesmo que ambas sejam grandezas vetoriais, campo elétrico e força elétrica são grandezas físicas diferentes. Então, você não vai fazer um vetor resultante disso, tá? Porque não faz sentido. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro isso aí para vocês. Bom, vamos seguir aqui. Ok, professor, já entendi o que é o campo elétrico, como que ele funciona, mas como que eu calculo isso? Tem como? Tem sim. Vamos lá. Como que eu vou calcular esse campo? Através dessa formulinha aqui, ó. Aí, só questão de curiosidade, não há necessidade de você decorar, eu coloquei a demonstração dessa fórmula. Como é que chegou na fórmula do campo elétrico para cargas pontiformes, né? Nós temos a fórmula geral. Força elétrica é igual a carga vezes campo. Eu não quero calcular o campo, então o que eu vou fazer? Vou passar a carga dividindo. Agora eu quero trabalhar com módulo, ou seja, eu quero calcular o valor, né, numérico. Então eu vou aplicar a função módulo em tudo, né? Por isso que os vetores aqui, as setinhas sumiram e apareceram as barras aqui, né? Força elétrica nós estudamos na aula passada, né? É aquela formulinha lá, constante elétrica vezes a carga 1, carga 2, aqui no caso a carga geradora e a carga de prova, Qzão e Qzinho respectivamente, dividida pela distância entre elas ao quadrado, ok? Nenhum segredo, nada novo até aqui. Dividido pelo módulo da carga, né? Beleza. Divisão de frações, o que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Sendo assim, ó, o valor da carga de prova é simplificado, né? E com isso, sobra o quê? Que o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga geradora, né, do campo, dividindo pela distância entre quem? Entre a carga geradora e qualquer ponto que você quiser. Você pode ser um ponto mais próximo, um ponto mais afastado, não importa. Onde está a carga de prova, né? Enfim, o ponto que você quiser. Então, galera, o que essa fórmula diz pra gente? Além de que o campo é proporcional ao inverso do quadrado da distância, diz que o campo elétrico não depende de
outra carga, né? Como nós vimos ali agora na observação, e outra, a carga, desculpa, no ponto que a carga está, não existe campo elétrico. Ou seja, ó, volta lá no slide anterior, onde a gente analisou, né? Nós temos a carga positiva ou negativa em azul. Naquele ponto onde ela está, não existe campo, né? Por quê? Por que não existe? Olha só. Aplica a fórmula. Constante é aquele valor lá, né? Tipo, considera o vácuo, que é o valor K0. Pronto. Vezes o valor da carga, qualquer um que você queira imaginar aí na sua cabeça, dividido por zero. E aí? Se faz essa pergunta o Paulo, ou o Lucas, ou qualquer outro professor de matemática, o que eles sempre falam? Existe divisão por zero? Não existe, né? Então, no ponto onde a carga está, não existe campo, ok? E qual que é a unidade de qual que é a unidade do campo, né? Qual é a unidade que você vai colocar no final? O campo é igual a um número seguido de uma unidade. Que unidade é essa? Ó, o campo é força dividido pela carga. Força elétrica, Newton, carga, Coulomb. Então, unidade de campo, Newton por Coulomb. Beleza, galera? Espero que tenha ficado bem claro aí. E aí, galerinha, olha só. Essa fórmula do campo, nós conseguimos plotar um gráfico, né? Qual o gráfico correspondente a essa equação? Vai ser uma hipérbole. Olha só, nós temos que o campo é constante eletrostática vezes o valor da carga geradora dividida pela distância entre a carga geradora e um ponto qualquer ao quadrado. Pois bem, se a constante eletrostática e a carga geradora são valores constantes, o que varia? Apenas a distância, né? Então, ou seja, por isso que eu digo, ó, esse símbolo aí, ó, que parece um peixe, em matemática significa proporcional a, tá? Então, ou seja, o campo elétrico é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Ou seja, quanto mais próximo, né? Quanto menor a distância, maior, né? Muito maior o valor do campo, né? Só olhar aí os valores do gráfico, olha só. Se for D, né? Se é uma distância D, temos o nosso campo máximo, né? Se você dobra a distância, você vai dividir por 4 o valor do campo. E assim vai, né? Ou seja, quanto mais afastado da carga geradora, mais fraco é o campo elétrico, né? E quanto mais próximo da carga geradora, mais intenso é o nosso campo, ok? Galerinha, qualquer dúvida, só mandar as mensagens lá no grupo, no Google Sala de Aula, que eu vou ter o maior prazer de responder ainda. Quero ver a interação de vocês lá. Bom, pessoal, seguindo aqui, olha só. Todo esse estudo que a gente está vendo é para uma carga só, né? Agora, se nós tivermos duas ou mais cargas, né, ao nosso redor aqui, como que fica o campo elétrico gerado por essas cargas? Pessoal, sem segredo, a ideia é a mesma da força elétrica. E aqui, ó, olha aqui a nossa imagem. Eu tenho a carga azul positiva aqui é 1, a carga vermelha negativa aqui é 2. São duas cargas geradoras, ok? E aí eu vou colocar ali, ó, uma carguinha de prova, uma carga verde, né? Melhor ainda, melhor que isso, esquece carga. Só fala assim, ó, eu tenho um ponto aqui, nesse ponto verde aqui, ó, eu quero calcular o campo elétrico nessa região. Como que vai ficar?
Olha só, carga positiva gera um campo de afastamento, ou seja, o que você vai fazer? Você vai traçar uma reta que vai pegar a carga e o ponto em questão. E vai ter essa direção e o sentido que aponta para fora, ou seja, se afastando da carga geradora. Enquanto a vermelha, já que é uma carga negativa, é um campo de aproximação. A direção vai pegar o ponto verde e a carga geradora, e o sentido aponta na direção da carga Q2, né? Aí por isso que nós temos o campo 1 em azul apontando para fora e o campo 2 em vermelho apontando para dentro, beleza? Ou seja, nesse ponto, no ponto verde aqui, nós temos o que? Dois vetores de campo elétrico. Agora você pode fazer uma resultante, né? Porque eu tenho duas grandezas físicas iguais. E agora, como é que eu faço? Pessoal, sem segredo, você vai calcular o campo elétrico gerado pela carga Q1, você vai calcular o campo elétrico gerado pela carga Q2, né? Ó, constante eletrostática, né? Se for no vácuo é o K0, o valor da carga o exercício vai te dar, e a distância, ó, tem aqui, ó, D1 e D2, né? Aí você vai calcular o campo elétrico é 1, campo elétrico é 2, e a resultante vai ser o quê? Vai ser a soma desses vetores. Lembra da aula passada de força elétrica? Nossa pequena revisão de vetores? É exatamente a mesma coisa. Nessa imagem em questão, o ângulo alfa entre os dois vetores, aqui o E1 e o E2, é um ângulo qualquer. Já que é um ângulo qualquer, o campo elétrico resultante você resolve utilizando a lei dos cossenos, que é essa expressão que está bem aqui, que o campo elétrico resultante ao quadrado será quem? O campo elétrico 1 ao quadrado, mais o campo elétrico 2 ao quadrado, mais duas vezes o campo elétrico 1, vezes o campo elétrico 2, vezes o cosseno do ângulo entre os dois campos. Beleza, gente? Ficou claro? Maravilha. Então, pessoal, para encerrar nossa aulinha de hoje, eu vou passar uns exercícios de fixação aqui. Aí, turma, todos eles estão no nosso livro didático, tá? Página 33, exercícios 1, 2, 3 e 5. Todos esses 4 exercícios são correspondentes apenas à nossa aula de hoje, tá? Por favor, façam, e se tiverem qualquer dúvida, mais uma vez, só mandar mensagem no Google Sala de Aula que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder para vocês. Beleza? Galera, espero que tenham gostado dessa aula. Dúvidas, sugestões, né, assim, de como que eu posso explicar e tal, só mandar lá no grupo também. E, bom, eu espero que tenham aproveitado aí. Galera, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.